Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Oi, Dodói, você melhorou, Dengoso? Melhorei sim, João. Bom dia aos amigos ouvintes da Showtime e a todos aí do estúdio. Bom dia, Rodney. Doutor Ednardo tá com dengue, viu? Ah, é? Uhum. Pois é, então prepare-se, né? O doutor Ednardo, prepare-se porque a dengue é uma doença que ela tem vários sintomas e não vem todos de uma vez só, então ele vem por fases. No meu caso, você começa com aquela dor de cabeça e a febre. Depois aquilo que a gente pode chamar de moleza extrema, né? Você não tem ânimo nem para... Você precisa arrumar um ânimo lá do fundo da alma para tomar banho. E aí, no final, você tem aquela coceira que te faz perder o sono às vezes, porque você fica coçando toda hora. Pelo menos os meus sintomas foram esses. Que é isso? Tem outros, o vômito, mas no meu caso, até que foi bem branda essa dengue, mas que derrubou. O Brocanelli, hoje é aniversário do Marcelo de Sena, né? Pois é, fiquei sabendo, e então eu deixo aqui nessa edição do Rádio Amantes no ar, não sei se ele está aqui com a gente. Tá sim. Ah, então fica aí o nosso registro, os nossos parabéns ao Marcelo de Sena, que está sempre ajudando aqui a gente com informações muito importantes, só que ele também faz mistério, né? Ele não revela a idade, né? Então, bem que ele podia entregar aí pra gente, né? Porque o Marcelo de Sena já é um grande mito aí da comunicação que está presente aí há mais de 20 anos 35. Em diversos programas de rádio, televisão, enfim. Vamos ver se a gente consegue... Ele tem 35, Marcelo. 35? De rádio. Ah, de rádio, né? Vamos ver se a gente consegue resolver esse grande mistério aí. Qual é a idade de Marcelo de Sena? Está aberta a votação aqui na Showtime. Aqueles que quiserem participar ganharão, quem acertar ou mais se aproximar, um DVD Showtime Volume 1, com as melhores bandas dos anos 60 originais. Opa, então eu até, se eu fosse ouvinte, até eu participaria. Eu quero que os ouvintes participem. Quantos anos tem Marcelo de Sena? Então vamos lá, fica aberto aí. Claro que isso aí só vale pro ao vivo, né? Para quem estiver ouvindo aí na reprise, no próprio site da Showtime, ou no blog Rádio Amantes, aí já não vale, mas tem que ser ao vivo. O que aconteceu com a ESPN, hein? Terminou com a rádio web também, é? Pois é. Então a ESPN acaba de colocar fim ao seu projeto de rádio web, né? A ESPN Brasil encerrou na última terça-feira as suas atividades de emissora de rádio que funcionava apenas pela internet, né? Então, na verdade, o projeto de rádio web começou lá pelos idos de 2007, 2008, numa parceria com o Grupo Estadão. Então, eles entravam aí ao vivo com transmissões esportivas e programas, tanto nas rádios Estadão AM e FM aqui em São Paulo, AM 700 e a outra frequência de FM. Aí esse acordo até que foi bem sucedido do ponto de vista estético, mas aí ele foi rompido aí pela própria Estadão. O ESPN ficou meio órfão durante alguns meses e fez o acordo com a Rádio Capital. Até o ano passado eles estavam lá na frequência dos 1040 e também a Rádio Capital decidiu mudar aí a empresa que gerencia aí o departamento de esportes. Então saiu a ESPN, entrou a equipe líder aí comandada pelo Alexandre de Barros. E nesse meio tempo a emissora ficou só atuando pela internet, porém também aí com bastante sucesso, altos índices aí de audiência, mas só que do ponto de vista comercial o projeto não se viabilizava, aquele velho problema aí que muitas rádios webs enfrentam. Então, a partir de agora, a ESPN deixa de lado o seu projeto de rádio web. Algumas emissões foram feitas, né? Mas a gente tem que se lamentar que, nesse caso, pelo menos 3 profissionais deixaram a emissora e todos aí da parte de operação externa, né? Então, sobrou para esse tipo de profissional. Outros foram realocados aí e vão fazer parte aí da equipe da televisão. Então, tem o Eduardo Afonso aí que agora é repórter da televisão, então já pode ser visto aí na tela dos canais ESPN. Mas então, é isso. Até do ponto de vista,
Só complementando, desculpa, do ponto de vista assim, de quem também tem rádio web esportiva, era até ótimo que a ESPN tivesse esse projeto, porque ele chamava a atenção das pessoas para esse veículo, então para o veículo internet. Então era um bom chamariz, né, para mostrar para as pessoas que é possível fazer um trabalho de cobertura esportiva na internet de qualidade. Então a pessoa poderia, se acostumando a ouvir a ESPN, poderia ouvir outras emissoras de rádio. Então, desse ponto de vista, eu lamento muito a saída da ESPN da internet. Mas eu não consigo entender o seguinte: a ESPN não dá certo em lugar nenhum. É má gerência, má administração, é falta de profissionais competentes. Que diabo é isso, Marcelo? Ou Rodney? Na verdade, assim, o problema é que a ESPN, ela tinha que trabalhar em regime de parceria, né? Então, comentava-se no mercado que o Grupo Estadão pagava uma quantia para a ESPN botar no ar o seu projeto de rádio nas frequências do Grupo Estado. Então, chegou uma hora que os diretores lá resolveram não pagar mais. Falaram, opa, peraí, vamos viabilizar isso comercialmente, porque não dá mais. Então, realmente, foi isso que aconteceu. Então, talvez se a ESPN tivesse uma concessão própria aqui, as chances de que esse projeto fosse mais bem sucedido seriam maiores. Mas nesse caso, rádio aqui é parceria, né? Então, eles tentaram até buscar outros parceiros, conversaram até com a própria Eldorado de novo, mas eles queriam, o grupo queria apenas que a programação esportiva voltasse no AM, né? O que não agradou aí a ESPN. Mas a gente pode colocar nisso. O problema é que as parcerias não foram adiante, meu caro João. Mas essas parcerias dificilmente dão certo, viu? Porque um fica com dinheiro e o outro com problema. Pois é, a gente sabe, né? Esse negócio de parceria é muito raro dar certo, principalmente no que diz respeito à programação esportiva. Eu vou dar um exemplo do próprio Éder Luiz. Hoje ele está consolidado lá na Transamérica FM, há vários anos lá na emissora, mas só que ele penou aí por outras várias emissoras, a própria Rádio Capital também, ele começou lá, depois foi para a Band FM, aí até que de repente um diretor lá resolveu também acabar com essa equipe de esportes de uma hora para outra e foi para a Transamérica, onde ele está consolidado lá. Então é dura a vida aí de quem terceiriza o horário o horário principalmente de cobertura esportiva nas emissoras de rádio. E o que acontece também, o parceiro pode chegar e dizer, eu estou pagando, você vai fazer do jeito que eu quero. Ou então a frequência é minha e você vai fazer do jeito que eu quero também. Então, rola muito isso também, né? Mas bom dia, querido Rodney. Bom dia, querido Rodney. Bom dia, Flávio Ascar. Muito obrigado. Graças a Deus que você está bem. Fala, João. Pois é. O que é essa tal Feliz substitui Guarani? Que diabo é isso? Que isso? Pois é, Feliz FM é uma rádio de orientação gospel, nós falamos muito dela aqui nesse ano. É verdade. É a emissora que ela entrou no ar no Rio de Janeiro, né, naquela frequência que vinha sendo ocupada pela Globo FM. A Globo FM tinha um canal no Rio de Janeiro alugado que pertence à concessão ao espólio da família Quercia, né? Essa frequência era 89,5 FM. Então, como a Globo agora está usando um canal próprio, que é o 98,1, eles resolveram abrir mão dos 89,5, que ficou vago, e a emissora, essa Feliz FM acabou fazendo o arrendamento dessa frequência. E os projetos de expansão deles, pelo jeito, são ambiciosos, porque agora eles acabam de entrar em Belo Horizonte, substituindo a Guarani FM. Então, a rede liderada pela Feliz FM 92,5 de São Paulo, que já está no ar em Belo Horizonte, ela está ocupando a frequência que era da Guarani FM 96,5, emissora que contava com programação voltada ao público adulto. E realmente foi uma mudança aí que pegou muitos ouvintes de surpresa, desagradou a grande maioria, né? Porque é uma emissora que tinha um público cativo, um público bem frequente, uma programação adulta de qualidade. E é uma história que a gente já viu aqui em outras épocas em outras cidades, né? Verdade. Um pouquinho a questão da antiga musical MPB, né? Olha, Até hoje tem programação religiosa, né? Os donos da frequência que são os responsáveis pelo grupo LC, até hoje não se animaram aí em
pegar de volta a frequência e Grupo fazer que dela LC? programação própria, exatamente. Luiz A Casale. Lembra da rede LC Emissoras? Luiz Mas, Casale. época... Oi? Luiz Casale. Isso. Inclusive tinha uma aqui em Caçapava, uma rádio em Caçapava que... Rádio Universal. Rádio Universal, Bom dia, que era Rodney. do Bom irmão dia. que era do irmão do Luiz Casale, o Carlos Casale. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, se acabasse arame esparadrapo, aquela rádio saía do ar, viu? É verdade. Verdade. Barra, base. Olha, o Marcelo de Sena diz aqui que ele tem 34 anos, viu? 34? Opa. É gato, ele tá gateando a idade. Chega uma hora que começa a gatear, porque 34 ele tinha o quê? Uns 5 anos já. Mas não, há uns 10 anos atrás ele 10 tinha anos, 34 anos. Olha, uma pergunta para você, um tanto quanto delicada de eu fazer, mas o ouvinte pergunta, eu tenho que fazer. Nada do Cantinho do Abreu? Hoje não, né? Hoje não. Ah, meu, Eu acho que o Cantinho do Abreu é o mosquito que me picou, O né? Abreu Acho tá que com ele dengue mandou- também, ele né, mandou- Rodney? Ele mandou o mosquito acabar me picando, né? Tanto para evitar o Cantinho do Abreu semana passada, mas essa semana também não temos informações sobre o nosso grande amigo aí, Abreu. que é isso? Pô, tá ficando caído o Paulo Abreu, hein, cara? Olha, Tem o- notícia dele mais? E o Coelho manda aqui aquilo que eu acabei de dizer. TV paga, Fox Sports decola e ultrapassa de longe ESPN Brasil. Pois Mas tem um detalhe, né? Eles também estão começando a jogar duro, né? Eles têm um dos principais eventos aí de esportivos de futebol, né? Que é a Copa Libertadores, e eles estão batendo o pé aí para transmitir alguns jogos do Corinthians, do nosso grande Flávio Ascar. Muito obrigado. De forma exclusiva, né? Então aí fica fácil arrebentar na audiência. A gente não pode esquecer que vários jogos aí do Corinthians eles transmitiram de forma exclusiva, impedindo até o Sport TV também de mostrar essa partida pelos seus canais. Então ajuda um pouquinho, né? No fundo, televisão por assinatura é evento. Se você tem os grandes eventos, você tem chances aí de ter grandes audiências. Olha, aí o Marcelo de Sena está dizendo aqui, é verdade, na semana passada, quando você não estava, ele nos deu uma grande mão aqui e falou da confusão dessa Rádio Vida aqui em São Paulo, viu? A Rádio do Apolinário, né? Eu Exato. fiquei sabendo. A rádio, em realidade, essa rádio, a concessão era de Amiraçaba, que era a mulher do Sanzoni, Isso. e no espólio ficou com ela essa rádio. Aí ela vendeu para o Carlos Apolinário. Carlos Apolinário colocou um transmissor no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes. Famoso. Aí ele recebia 400 e poucos mil reais. A justiça tirou a rádio do ar, bloqueou o transmissor, bloqueou os bens dele todos por enriquecimento ilícito. Agora a gente espera que o Ministério Público, a Justiça, quem de direito também, comece a fiscalizar outras rádios. Bom, então deixa eu te fazer. situação, né? Deixa eu te fazer uma. Ué, mas se fosse fiscalizar as outras rádios, não tinha Rádio São Paulo. Tem um monte de rádio que devia estar aí. Pois é. Não, cada uma em sua cidade de Eu origem. espero que seja um marco zero. Eu espero que seja um marco zero no sentido de tentar Olha, moralizar um pouquinho essa situação que está muito bagunçada. Olha, Eu dou todo o apoio, acompanho o relator. Eu vou te dizer uma outra coisa. E a Sul América Trânsito? Pode? A rádio que a Bandeirantes explora é arrendada, é a Metropolitana de Mogi das Cruzes. Pois é, então fica no ar a pergunta. Agora, claro que vão... Eu espero que o Ministério Público não olhe o tipo de prestação de serviço, né? Porque agora o Apolinário andou falando que é só porque é uma rádio evangélica, E daí? etc. Então eu acho que tem que ser, acho que a lei tem que ser igual para todas as emissoras, independente do tipo de serviço que elas prestam. Aí um ouvinte manda aqui, mas tem a Transcontinental. Não, meu amigo, a Transcontinental, a concessão é de Mogi das Cruzes. Isso. A torre e o parque transmissor está no Pico do Urubu e os estúdios estão no Hotel Binder, em Mogi das Cruzes. Me mandou aqui o Jardim, que é o dono da rádio, o Cid Jardim, dizendo, olha, João, você sabe que nós estivemos em São Paulo, mas há alguns anos voltamos para Mogi das Cruzes, estamos aqui no Binder Hotel, que você conhece bem. Não conheço, não. Não conheço, não. O Binder Hotel, em cima é o Binder Hotel, e a partir do segundo andar.
e no térreo primeiro andar você tem lojas comerciais, tem rádio, escritório. Então ele fica na rua Dr. Deodato Wertheimer, em Mogi das Cruzes, no Binder Hotel. Depois fala que não conhece. No calçadão, vai no calçadão. No calçadão. Então Calçadão. essa rádio não tem problema nenhum chegar em São Paulo, chegar em São Claro José, que não. porque ela está... Disputa os primeiros lugares Sim, da audiência sim. com a Nativa e com a Band. Claro. Problema também, né? É diferente da Sul-América Trânsito, que tem o transmissor em Mogi e os estúdios no Grupo Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo. Sim, isso é algo que a gente sempre tem falado aqui, essa situação das rádios que andam, né? Rádio que tem concessão numa cidade, mas opera em outra. E vai embora. Isso Jovem é um Pan. fenômeno que começou nos anos 80. A Jovem Pan. A Jovem Pan. É de longe, Sim. é mais de 30, 40 anos aí desse tipo de situação A no Jovem, bairro Paulista. a Jovem Pan de São José dos Campos, a concessão dela é de Jacareí, ela tem estúdios em São José e colocaram o transmissor uns 2 metros para dentro da divisa de São José, aonde São José faz a divisa com Jacareí. E olha aqui, ó, o José Carlos Coelho diz que o Marcelo de Sena tem 30 anos e alguns meses, uns 180 meses. Pois é, então ficam as apostas. Qual Tá é valendo. a idade do nosso grande amigo Marcelo de Sena? Tá valendo. Tá valendo. Garotinho, na Tupi? Pois é, semana passada então nós tivemos uma tremenda agitação no rádio carioca, especialmente no rádio esportivo, pois nós tivemos a notícia da ida do radialista José Carlos Araújo, conhecido como Garotinho, acertando o contrato para ingressar na equipe esportiva da Rádio Tupi. Rádio Tupi que opera em 1280 no AM 96,5, ambas as frequências lá no Rio de Janeiro. Então ele deixou a Transamérica, na verdade ele deixou, mas não deixou. Ele não é mais narrador na Rádio Transamérica, porém a sua equipe esportiva ainda permanece lá. Então ele tem responsabilidades aí na programação esportiva da Transamérica, que continua no ar, continua fazendo a transmissão dos jogos aí importantes do futebol carioca, porém sem a presença dele, do Gerson e do Gilson Ricardo, que é o trio aí Trio Parada Dura. de profissionais, né, que estão sempre juntos, né? Então o Garotinho está sempre ligado a essas duas figuras, o Gerson Canhota e o Gilson Ricardo, e ele leva eles para onde ele vai. Então nesse caso ele pôde levar esses dois profissionais para a Rádio Tupi, vão fazer parte aí da equipe esportiva da emissora carioca, porém o José Carlos Araújo continua arrendando horário na Transamérica do Rio de Janeiro. O que eu penso a esse respeito? É uma saída interessante, uma saída digna, que evita aí a demissão de profissionais e menos espaço de trabalho no mercado. Então, o José Carlos Araújo é narrador da Tupi, mas só que ele continua cuidando do esporte da Rádio Transamérica, porém sem falar nessa emissora, sem poder participar, sem poder transmitir jogos por ela. Então a estreia do Garotinho aconteceu no último domingo, né, na decisão do Campeonato Carioca, e há um sonho antigo aí da Rádio Tupi, né, de reeditar também uma das mais importantes parcerias aí do Rádio Esportivo Carioca, que é a do José Carlos Araújo com o Washington Rodrigues, que é comentarista de futebol, apresentador também de programas na Rádio Tupi. Então essa dupla aí, finalmente, que fez sucesso na Rádio Globo e um pouquinho antes na Rádio Nacional, finalmente pôde se juntar novamente, e agora a briga pela audiência aí no Rádio Esportivo Carioca fica cada vez mais acirrada. O Marcelo de Sena complementa dizendo que com a saída de José Carlos Araújo, o Bruno Cantarelli passou a narrar na Transamérica FM. Isso, exatamente. É um jovem profissional, e é isso, a gente tem que bater palmas justamente para esse caso, porque dessa forma o José Carlos Araújo, ele resolveu duas situações. Primeiro, a dele profissional, né? Porque ele vai para um prefixo importante do Rádio Carioca, volta a se tornar competitivo aí na audiência, e por outro lado, o projeto que ele está tocando na Transamérica não sai do ar, e repito, não teremos aí demissões de profissionais, porque nessa situação é muito comum, né? O cara sai, vai para outra emissora, deixa todo mundo sem pai nem mãe, e fica aquela situação toda complicada, João. O Marcelo Tibério aqui diz: Feliz FM, a que ponto estão chegando as rádios convencionais? Guarani FM, é verdade, eles não têm nem mais
não pesquisam Não. mais para escolher um nome, nada. Não. Coloca qualquer coisa aí que está de bom tamanho. Pois é. Agora, eu ouvi o que você coloca aqui. Realmente, Joseval Peixoto se emocionou muito quando fala do Tutão, mas também acontece o seguinte, né, Marcelo? Os rumos que a Jovem Pan está tomando são rumos de água bravia. Eles estão... Pois é, né? Então, vamos contextualizar, né? Na semana passada nós tivemos aí o aniversário do senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Sim. o Tuta. O Tutão. Ele completou 84 anos, né? E vale lembrar que ele não está mais à frente do dia a dia da Rádio Jovem Pan, problemas de saúde. A informação que nós temos é que atualmente está bem, mas com a saúde um pouco debilitada, em que o impede de estar aí no dia a dia do comando da Rádio Jovem Pan. Então ele passou tudo por Tutinha, que fez uma série de reformulações aí ao longo desse ano, né? Reformulações estéticas e de profissionais também. Muita gente saiu aí, muita gente antiga aí da Rádio Jovem Pan saiu da emissora durante a sua gestão. E nas comemorações do aniversário do seu Tuta, né? Claro, nós tivemos aí toda aquela questão de personalidades importantes aí da emissora dando seu depoimento sobre o Tuta, né? Então, no final do Jornal da Manhã, o Joseval Peixoto também deu seu depoimento aí sobre a convivência que ele teve com o senhor Tuta e terminou de forma bastante emocionada, e o que chama a atenção é isso, né? Então, o que comoveu o Joseval foi a percepção da ausência do seu Tuta no dia a dia. Então esse choro aí pode ter uma série de simbologias. Eu entendo que Joseval já vai se afastar da Jovem Pan. Vamos ver como é que fica, né? O Joseval, aí seria de uma certa forma, uma injustiça muito grande, porque hoje o Joseval, eu diria que ele está tendo um novo auge na sua carreira. Hoje ele é apresentador de um telejornal aí, de um dos telejornais de maior prestígio aí da televisão brasileira, que é o SBT Brasil, e tem um espaço aí, tem um público respeitável que ouve as suas opiniões no Jornal da Manhã. Então eu não sei se ainda dá para dizer que o Joseval está preparando a sua saída ou que a Jovem Pan tem algum plano nesse sentido. Olha, eu mas acho que esse choro foi emblemático justamente nesse sentido, da ausência do Tuta no dia a dia da rádio, e esse choro ganha uma carga simbólica muito maior se nós formos lembrar das últimas alterações aí desse primeiro semestre, né, com saída de profissionais, alterações aqui e ali, contratações de novas figuras. Por exemplo, semana passada aí nós já tivemos a estreia do Danilo Gentili no Jornal da Manhã, no quadro Acorda Danilo, né? Então, realmente, aquele bate-papo aí com a Raquel Sherazade, com aquela linha editorial nova que a emissora vem adotando. Então, esse choro do Joseval, essa comoção do Joseval ganha esse simbolismo com todos esses panos de fundo aí que eu citei agora, João. Olha, será que não seria esse choro de tô com medo? Não, por que o Joseval vai estar com medo? Ou choro de saudade, talvez. Pode ser também. Ele é um grande profissional do direito, um grande advogado. Financeira e economicamente está muito bem. Está no SBT. O que o segura na Jovem Pan? Absolutamente nada. E agora, durante muitos anos, Rodney, anos e anos, o ponto final do jornal era a opinião de Joseval Peixoto. Hoje fala aquele colunista, que eu não lembro o nome dele. O Vila, Marco Antônio Vila. Marco Antônio Vila, Raquel Sherazade, fala aquele outro traste lá que é da Veja. E por último, Joseval Peixoto. E às vezes são conflitantes. O Joseval tem que fazer malabarismos para não conflitar com os outros três. E o Joseval, convenhamos que já tem uma certa idade. O Joseval tem mais de 70. Ele está com trocentos anos de experiência, sabe, também, né? Então, e durante muitos anos ficou marcado no coração e na mente dos ouvintes o Bom Dia Ouvintes do Brasil. Sabe, isso marcou. E depois levam esse pessoal para lá. É um negócio desgraçado, porra. O Joseval não vai se sujeitar a isso durante muito tempo, não, viu? E vale lembrar, meu caro João e amigos ouvintes da Showtime, que o Joseval já ensaiou uma aposentadoria da Rádio Jovem Pan. Não sei se vocês lembram. Eu acho que foi mais ou menos na metade da década passada. Eu não vou lembrar a data, o Marcelo de Sena pode ajudar. Ele ensaiou uma aposentadoria, mas não ficou muito tempo fora do ar, não. Ele,
sentiu falta do veículo e pediu para voltar, e até hoje aí tá atuando pela Rádio Jovem Pan. Mas então, coloquemos... Não sei, eu não vejo um desejo do Joseval sair. Mas coloquemos, o Rodney, que era uma outra coisa. Sim, é uma outra situação, uma outra circunstância, sim, claro. Isso você tem razão, mas o que eu quero talvez demonstrar é que o Joseval sente falta do veículo. Ele sente falta... Eu tenho amigos que falam que rádio é cachaça, não sei se vocês concordam. Então, Concordo plenamente, o totalmente. Joseval deve ter tido, no bom sentido, é claro, uma crise de abstinência aí do veículo, né? Sim. Claro, Sim. quanto a isso você não tenha dúvida. Por Pois mim, eu acho que ele vai ficar até enquanto ele aguentar. Eu também acho. Eu acho que eu não vejo a saída dele, mas esse choro dele, ele embute aí uma carga simbólica muito grande que talvez ele se deu conta de que aquela Jovem Pan... Aquela Jovem Pan que ele ajudou a construir, inclusive no áudio, está no blog Rádio Amantes, eu convido a todos a acessar o blog lá, radioamantes.wordpress.com. O Joseval fala de muitas coisas que ele colocou em prática que foram ideias do Tuta, que é a cobertura do Carnaval, aqueles debates sobre a Semana Santa, sobre a Paixão de Cristo. Então, são ideias do Tuta que o Joseval ajudou a colocar em prática. Então é uma parceria, uma sintonia muito fina aí, aquela coisa, um dizia mata, o outro ia lá e esfolava. Mas olha, não sei, vocês acham que não, eu acho que o Joseval vai pegar o boné. Só se ele se encher, João. Vamos aguardar. Mas... Eu acho que ele só vai se ele se encher de verdade, fala, chega. Já deu. Eu acho que é assim. Olha, prossiga. O José Carlos Coelho manda aqui, Rodney, que o codinome no futebol do José Carlos Araújo é e sempre foi Garotinho, mas Antônio William Matheus Oliveira copiou e registrou. Pois é, eu sempre brinco, né, claro, nas internas, mas aí hoje eu vou tornar essa brincadeira pública, né, o José Carlos Araújo podia mudar, né, o apelido dele de Garotinho para Vovozinho, né, não sei o que vocês acham, né. Ele não é mais tão garotinho mais, né, Rodney? Já tá com poucos anos já também, né, mas claro, com uma jovialidade incrível, com um pique fenomenal aí para a narração do futebol. É verdade. Eu acho que ele podia mudar de apelido, né, até para evitar confusões aí com esse presidenciável aí, o Antony Garotinho, que realmente roubou o apelido dele. Aliás, essa história é muito conhecida no Rádio Carioca, né? O Antony, né? O Antony Garotinho teve o seu espaço no rádio dado pelo José Carlos Araújo, né? Então, teve essa ajuda aí depois esse apunhalamento pelas costas. Ah, mas isso é tão normal, meu amigo. Isso é tão normal que você não sabe como é que é o negócio. Rodney, me explica uma coisa aqui. Que diabo é isso de sistema correio de rádio? O que é isso? O correio tem emissoras de rádio agora? Não, na verdade nós vamos falar aí do rádio da Paraíba, né? Então, sim. A Rádio Jornal AM 1230 de João Pessoa deixou a rede liderada pela Jovem Pan, tá? Por isso que a notícia me chamou a atenção, porque essa emissora Rádio Jornal fazia parte da rede da Rádio Jovem Pan, né? A Jovem Pan Sat entrava lá com seu canal via satélite. O que que transmite? Que com as mudanças aí recentes da programação... Ah, tá. Então Começou. Eu creio que isso deva ter desagradado aí os proprietários da emissora, que decidiram então um outro caminho, e a rádio passou a retransmitir a programação de sua co-irmã, a 98 Correio FM, que opera nos 98,3. Essa mudança aconteceu no último dia 30, né? Então a gente está falando aí de virada de mês, né? Então costumam ocorrer muitas mudanças aí em rádio, e essa rádio ela abrange a Grande João Pessoa e os litorais norte e sul do estado. Então há uma promessa aí de que essa programação da Correio vai ser diversificada, destacando-se os programas musicais, jornalísticos e espirituais, ou seja, certo, na madrugada aí vão alugar o horário aí para igrejas evangélicas, o que vai ajudar aí a emissora a sustentar o seu projeto. Também acho que eu já falei isso, mas não custa repetir. Vamos ter aí transmissões esportivas, mas então fica esse registro aí. A Rádio Jornal AM 1230 deixou aí o grupo, a rede da Jovem Pan, e agora vai ter programação própria aí no seu dial, meu caro João Alves. Olha, e o Marcelo de Sena aqui recebendo cumprimentos de todo o mundo do rádio, viu? O Mundo Rádio cumprimentando o Marcelo de Sena, aquele que completa 35 anos de rádio. Pois é, o Marcelo de Sena é uma grande celebridade do rádio, está sempre ajudando aí os profissionais de diversas emissoras de rádio. Ele nos ajuda bastante aí com informações bastante precisas,
E ele até deixou uma mensagem aqui, dizendo que na quarta-feira, no dia 6 de maio, na Casa das Rosas, nós tivemos a festa da Rádio Bandeirantes, aí em Mito São Paulo. A Rádio Bandeirantes que completou aniversário nesse dia, completou 78 anos no último dia 6, e teve uma grande festa lá, com a presença de vários dos seus apresentadores, Ricardo Capriotti, o Milton Neves, Salomão Esper e o grande Cláudio Zaidan. Aliás, deixa eu mandar até um abraço ao Fernando Miller, que é um grande camarada. Ele esteve nessa festividade da Rádio Bandeirantes lá na Casa das Rosas, e ele até teve a gentileza de colher um depoimento do Cláudio Zaidan sobre o meu trabalho, o qual eu fico muito agradecido. Então, vou publicar isso no blog, ou então até mando aí para vocês, para nós divulgarmos aí na manda aqui. próxima semana, mas eu fico muito envaidecido, muito honrado aí com essa menção simpática do Cláudio Zaidan ao meu trabalho, à minha pessoa. Então, realmente, Rádio Bandeirantes fez aniversário, quem ganhou um presentão aí fui eu, então eu quero agradecer ao Fernando Miller. Mas você prima pela seriedade, pela integridade, pela honorabilidade, você não chuta, você não destrói imagens e reputações, só que ultimamente você não anda muito bem, e eu ando ficando preocupado, porque o cantinho do Abreu está ficando relegado ao segundo plano. Eu estou tendo síndrome. Não pode. Eu estou tendo síndrome de abstinência. Com todos esses predicados que você falou, é claro que eu não invento, então eu não... Mas do Abreu pode! Mas do Abreu pode! Porque se ele não te paga, nem eu. Mas ele está sempre aqui, então ele é sempre citado, ele é uma Nunca será esquecido, né, Rodney? do rádio que está sempre presente nos nossos corações e mentes, mais nas mentes do que nos corações. Olha, e o Caju Coelho manda aqui que a Rádio Feliz também transmite para João Pessoa, Rádio Feliz 107.7. O Caju está lá em Recife. É uma rádio que ela está aí ganhando o território nacional a cada dia, né? Ela é uma emissora que pertence a uma ramificação daquela igreja, congregação Paz e Vida, e que tem aí realmente está crescendo bastante nos últimos anos e tirando o sono aí de vários ouvintes de rádio, né? Esse é o problema, né? Então, é mais uma vez aquilo que a gente fala aqui nessa programação, né? As pessoas costumam adotar emissoras de rádio, né? Então, costumam se afeiçoar à programação delas, seja musical, seja programação jornalística, e sem mais nem menos o camarada liga, e a emissora está fora do ar e entra lá uma programação religiosa. Então, depois, desculpa, João, depois fica aquela coisa, né? Todo mundo reclama que ninguém mais ouve rádio, mas é lógico, né? Porque o público que você consegue formar é jogado pela janela, né? Eu imagino que muitos ouvintes aí da Guarani FM vão começar a recorrer aí a MP3, MP4, programas aí de compartilhamento musical, downloads legais ou ilegais, para tentar compensar aí a perda da sua emissora preferida. Mas Flávio, por isso que eu digo, Rodney, infelizmente, que eu agradeço a quem inventou o pendrive e a porta USB. Vou fazer o quê? Entendeu? É o grande companheiro aí de muita gente, né? Porque hoje você está ouvindo aí a sua emissora tranquila, amanhã, no dia seguinte você liga, tem lá a pregação religiosa. Pois As pessoas acabam até se assustando, né? Entrou uma rádio pirata na frequência. Eu lembro que na época da musical, né, tinha muito relato disso aí nos fóruns aí relacionados a essa emissora, né? Eu liguei a emissora, eu achei que era uma rádio pirata, mas depois ela se identificou como musical. O que aconteceu? E essa coisa, né? As pessoas deixam de ouvir rádio justamente por causa disso. Mas hábito, né? Rodney, que acaba sendo cortado de uma hora para outra. Que pena. É um hábito, e isso é cortado muitas vezes pelos donos das emissoras de rádio. Pois é, que pena. O que eu não gosto também é o seguinte, você veja que, pelo que contou aqui o Marcelo de Sena, foi feita uma mega festa pelo aniversário da Bandeirantes. Uhum. Convidaram Antônio Celso, convidaram outros grandes comunicadores que estiveram na Bandeirantes? É óbvio que não. Sabe? Então são todos abandonados, todos... É como se nunca tivessem existido. Verdade. É uma coisa que a mim choca profundamente esse tipo de comportamento, Rodney.
E também, outro dia também teve um caso semelhante na Rádio Guaíba, né? A Rádio Guaíba também comemorou aniversário. Até depois eu vou pedir ajuda para o Luiz Wagner Machado, que está aqui na escuta, para ele poder é que eu não consegui localizar aqui quantos anos a Guaíba está fazendo, mas também é a mesma coisa. Vários profissionais aí acabaram não sendo chamados aí para a festa modesta, mas não deixa de ser uma festa, uma comemoração que fizeram aí por esse aniversário. Olha, e o Marcelo de Sena diz aqui que sugere que assistam a Dica do Pânico na TV na Bandeirantes neste domingo, a entrevista exclusiva de Daniel Zuckerman, que Daniel Zuckerman conseguiu com o Mito Boni no Rio de Janeiro, e até criticou a omissão dele na festa dos 50 anos da Rede Globo. Quer dizer, ninguém falou do Boni. Um absurdo. Como se o Boni nunca tivesse existido. Verdade. Dos apresentadores do Jornal Nacional, e aquela, como é que era o nome dela? Valéria Monteiro. Além dela, tinha uma outra que também esteve na Playboy, muito bonita, que teve problemas depois. Mas não lembro. Já sei quem é. Sei do que você está falando. Doris, né? Doris Guice. Isso, Doris Guice. No jornal hoje, muita gente não foi lembrada no jornal hoje. Carlos, 50 anos. Selene Araújo também não foi. Não, Carlos Campbell. Ninguém falou de Carlos Campbell. Não, mesmo. Por falar em Selene Araújo, o Rodney, está na hora de você ligar para ela para fazermos entrevista com ela, hein? Vamos conversar com ela, vamos trazer Selene Araújo aqui, maio é o mês aí que exatamente. A gente pode falar sobre a Rádio Cidade, o encerramento, então, vamos comemorar aí os 10 anos da transição da Rádio Cidade, né? Depois virou sucesso para Band News, FM. Então, realmente, vamos trazer Selene Araújo aqui. Eu não consigo entender o porquê que a Globo omitiu tanta gente. Não sei, João. Que passou por lá. Não consigo entender mesmo. Claro que tudo bem. Fazem parte da história da emissora, né? Talvez até nem coubesse todos de uma vez só. Mostra a foto. Concordo com você. Mas que foi falta de consideração, foi. Falta de respeito, falta de respeito, verdade. Claro. Nessas olha, o Marcelo de Sena põe aqui, Eliakim Araújo e Leila Cordeiro. Verdade, Eliakim Araújo, os dois, é verdade. Também. É verdade. Sabe, a Globo está se especializando naquilo que se fazia na União Soviética nos anos 50. Não, fulano de tal saiu e, como ele diz aqui, muitos nomes que estão na Rede Record e outras mídias, como SBT, foram esquecidos. O Marcelo de Sena diz Celso Freitas, né? Celso Freitas foi lembrado. Ele foi lembrado. Tem até o parceiro da Selene Araújo no jornal hoje, que eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar agora. Carlos Também não foi. Campbell. Não. Eu esqueci o nome dele agora. Não vou lembrar. Carlos Henrique Correia? Eu não lembro, Rodney, juro para você, não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu também não lembro. Mas assim, também não foi citado. Vamos colocar dessa forma, gente. Vocês falaram aí de alguns nomes, né? Mas que saíram de uma forma pouco amigável aí da Globo, né? Então, claro, não justifica, mas a gente também tem que lembrar esse passado histórico. Então, claro. Eliakim Araújo, grande nome aí da Rádio Jornal do Brasil, e a Leila Cordeiro saíram da Globo porque eles cansaram de certos usos e costumes aí do departamento de jornalismo da rádio da TV Globo, saíram e meteram a boca no mundo, né? Então, tudo bem. Esses nomes aí, eu acho que eles devem estar em algum index aí da Rede Globo que permite que Marcos Rummel. sejam lembrados. Marcos Rummel, muito bem lembrado. E o parceiro da Selene Araújo. Eu vi uma imagem dele dele e do Celso Freitas, eu justamente prestei atenção, mas eles foram lembrados assim. Claro, quem era o parceiro? Imagens deles bem rápidas, mas eles foram lembrados aí nessa comemoração. O que acontece? O jornal hoje, aqui, ele vocês estão falando de nomes que são aqui de São Paulo, né? Então, o que acontecia? O jornal hoje tinha uma redação aqui, tinha uma edição aqui para São Paulo, né? Então, que tinha a Selene Araújo, o Kaká, o Carlos Henrique Correia, chegou uma época a apresentar esse segmento paulista do Jornal Nacional. Então, isso tudo deve estar perdido em algum depósito, em algum arquivo de fita aqui para São Paulo. Então, fica difícil recuperar essa história para poder fazer com que esses nomes sejam lembrados. Então, eles se preocuparam em fazer uma coisa mais nacional. Claro, não justifica também as ausências desses nomes, mas, então, por exemplo, Selene, o Kaká... Paulo Henrique Amorim... outro também que saiu brigado. Sabe? Então é outro que também hoje é inimigo número 1
da Rede Globo e de toda a cúpula do jornalismo, né? Então, quem era o parceiro de Selene? O Wellington Oliveira. Isso, o Wellington Oliveira. Boa. Mais algo... fazia parte aqui desse núcleo paulista do jornal hoje, né? Aquela edição regional. Isso. Mas antigamente não tinha SPTV, né? Então o jornal hoje tinha 2 segmentos. O nacional, com Humberto Filho, a Leda Nagli e a Sônia Maria, e esse regional com a Selene e toda essa equipe. Agora fica difícil tentar recuperar todos esses nomes, até porque eu acho que, não sei se existem registros, a gente sabe que a memória da televisão é complicado de se preservar, né? Então, põe uma foto, fala do cara, como diz aqui... Foto tem, não é possível. Como diz o Marcelo de Sena. E o Léo Batista? Esse era um ícone. Pois é. Verdade. Pelo amor de Deus, esse é um hiper ultra ícone. Sim. Sabe? Sim. E ninguém se preocupou, não fizeram, como diz aqui o Marcelo de Sena, não fizeram uma homenagem ao Léo Batista. Que absurdo. Bom, mais alguma coisa, Rodney? Eu tenho aqui registro de ouvintes, né? Vamos lá. Bruno Henrique de Moura, lá de Brasília, ouvindo a nossa programação aqui na Showtime. O Luiz Wagner Machado, está confirmado, a Rádio Liberdade está em 96,7 e áudio excelente em Porto Alegre. Outra novidade, a Rádio Nova Viamão Web, de Viamão, no Rio Grande do Sul, já é cabeça de rádio na rede Sucesso Mix, que tem como sistema de rede a Web Rádio Sucesso Mix de Caldas Brandão, da Paraíba, primeiro lugar no Ibope da região da Paraíba. Então, Rádio Mix? Aí as notícias aí lá do rádio Rádio Web, né, do interior do Rio Grande do Sul. Nosso grande abraço aí ao Luiz Wagner Machado. Abraço. Rádio Web está chegando. Tá chegando, mas agora precisa ter aquela questão, né? Vamos viabilizar comercialmente a Rádio Web, né? Porque exatamente. Alcance tem, potencial de ouvintes tem, mas qualidade não de som nada tem. Tudo isso sem que o mercado publicitário nos ajude-nos, né? Ajude a esse meio aí a crescer, né? Então foi um dos motivos pelos quais a ESPN também pulou fora, o que é uma pena. Olha, o Fernando Vanucci, Oliveira Andrade, manda aqui o Marcelo de Sena, viu? Não, realmente, claro, ausências foram muito sentidas, né? Fernando Vanucci, e é outro nome que também não saiu muito bem da Globo, né? Não. Tem aquela história do biscoito, do pacote de bolacha, mas enfim. Mas por outro lado, o Boni não ser citado, isso é brincadeira. Um absurdo. Isso é uma coisa. Outro dia eu estava ouvindo a música do Fantástico, né? Aí eu tava. Aí a letra foi escrita pelo Boni, mas sim, eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Ô letrinha bizarra aquela, hein? Por quê? É fantástico, do homem de plástico, da é verdade. Da pedra ao homem de plástico, show da vida, meu. Que é uma letra estranha, Estranho? Não sei, aí não. tem. Realmente é uma das. Não sei se vocês têm aí pra tocar, mas é uma das letras mais bizarras. Eu acho que não temos. Da MPB mas, nacional. Olha, não sei, porque talvez ele estivesse se referindo aos primórdios e aos avanços do homem de plástico, do homem das cavernas ao homem de plástico, e que isso seria o show da vida. Mas o que me interessava Pode ser, a você tem única razão. coisa que me interessava era Heloísa Millet dançando. Claro. Estava eu preocupado com a música. Eu quero que isso e o garotinho... O Fantástico realmente sempre primou aí por belas... Sim. Belas coreografias, né, de dança na sua abertura. E o garotinho que sai... Tem tudo isso no YouTube, viu? Quem quiser. E o garotinho que saía correndo era o filho do Vanucci. Ah, o filho? É, o filho do Vanucci. Deve ser avô hoje, Augusto, né? Só é do Augusto, né? Augusto César. É, né? do Augusto César Vanucci. Sim, grande Augusto César. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso, João. Quero agradecer então, obrigado. Agradeço a compreensão aí pela ausência na semana passada, mas realmente foi um motivo de força maior. Sim. Agora já está tudo certo, já estou de volta aqui a São Paulo. Só lembrando, né? Goiânia é a segunda, Goiás, perdão, é o segundo estado com maior incidência de dengue, né? Só perde aqui para São Paulo, e aqui nós já vivemos características de epidemia. Então, claro, as pessoas têm que fazer a sua parte, né? Evitando acúmulo de água em pneus, garrafas, etc. Mas o poder público também precisa fazer alguma coisa. Esse tipo de doença, ainda bem, não necessitei de atendimento médico extensivo, mas eu lembro que havia uma greve de servidores da saúde lá em Goiânia e isso atrapalhou muito, né? Mas graças a Deus o repouso um repouso absoluto fez com que eu melhorasse e estivesse de volta aqui às minhas atividades.
Olha, e eu quero agradecer também, a semana passada, a grande força, toda semana ele faz isso, mas a semana passada nos ajudou muito o Marcelo de Sena. Foi mesmo. Mandando informações, mandando mensagens em box e nos mantendo aqui no Rádio Amantes no ar. E outra coisa, ele disse que já cansou de falar para você ir para o Guarujá e dar um tempo em Goiás, Marcelo. Pois é, eu vou aceitar o convite ainda. Quero conhecer a casa de praia do Marcelo de Sena lá no Guarujá, instalações luxuosas, tem academia, tem... Olha que chique. Tem, sim. E ali no condomínio Acapulco. Exatamente, um dos condomínios assim... mais chiques do Brasil. Bacana. Bacana. Marcelo de Sena não é fraco, não. Não, e diz aqui o Caju Coelho, o Rodney pelo motivo de força menor, o mosquito da dengue. Pois o Aedes aegypti me derrubou, então... Mas espero que agora ele não me derrube de novo, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que temos essa epidemia, mas eu espero que o mosquito não pique 2 vezes no mesmo lugar. Um abraço. Outro, João. Tchau. Tchau.